Nós estamos, nesses dias de março, cumprindo uma caminhada que chamamos de o caminho da redenção. Nós estivemos aqui no último domingo, dia 6. Pela manhã falamos sobre a agonia do nosso Salvador no Getsêmani. À noite falamos sobre a desonra da coroa de espinhos que recebeu no nosso lugar. Hoje pela manhã nós falamos sobre Barrabás, aquele que foi solto no lugar do inocente Jesus. E hoje à noite nós damos um passo mais adiante e eu quero ler um texto com você. Então fique em pé comigo nesta noite com a sua Bíblia e vá comigo até o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículos 32 em diante. Lucas 23, versículo 32 em diante. Lucas 23, 32 diz assim: já estamos na crucificação. Passamos hoje pela manhã sobre a soltura de Jesus, de Barrabás no lugar de Jesus. Já passamos semana passada pela coroa de espinhos. Jesus já cumpriu a carreira de ir até o Monte das Caveiras. E estamos aqui agora nesse texto, em Lucas 23, versículo 32, que diz assim: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, Jesus, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, algumas versões, Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Aí salvou aos outros, diziam: salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele, ou seja, acima de Jesus, que assim dizia, uma placa: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Ele dizia: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui, vamos orar? Deus, nós carecemos e rogamos a tua misericórdia sobre nós nesta noite. Pai, a nossa mente, o nosso coração, as nossas inquietações, preocupações, ansiedades, Deus, elas podem sim impedir que esta palavra hoje tenha um grande impacto sobre nós. Por isso pedimos que o teu Santo Espírito, ó Deus, faça-se calar tudo aquilo que traga inquietação no nosso coração e à nossa alma, para que possamos, ao ouvir esta palavra, Deus, diante das verdades e da veracidade de tal palavra, possamos nos render, possamos nos converter, possamos, ó Deus, nos colocar diante da Tua Palavra e deixar que poderosamente ela nos traga aquilo que nós precisamos receber e entender de Ti nesta noite. Por isso, Pai, perdoa os nossos pecados, limpe a nossa mente, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos, para que possamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, oramos assim no nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém. Amém. Toma o seu lugar, irmão, no mais, Deus te abençoe. Hoje sim, eu quero falar sobre o ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus. Por isso, o tema para nós nesta noite é o ladrão que creu. E eu quero passar sobre esse momento em que Jesus estava sendo crucificado ao lado de outros dois condenados. Sim, outros dois condenados de forma justa, porque diz a Bíblia que eram criminosos, eram assassinos, eram ladrões, eram bandidos e estavam ali de forma justa, como eles mesmos vão dizer, condenados.
E o texto que fica para nós é o versículo 42 e o versículo 43, que diz assim: então ele, no caso, um dos ladrões, lhe diz: Jesus, lembre-te ou lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quando olhamos para esta história, irmão, pelo menos uma introdução eu quero aqui discorrer nesta noite. Porque estamos falando sobre a história de salvação de um criminoso e de um ladrão que está agonizando ao lado de Cristo. E essa história já começa a nos relatar tamanho poder de salvação que há sobre a pessoa do Cristo. Este acontecimento é, pelo menos, um exemplo abundante da disposição de Cristo em receber todos aqueles que vêm a Ele. Aqui estamos diante de um homem criminoso, ladrão, assassino, que em sua agonia, em sua dor, em seu desespero final, faltando horas, quem sabe uma tarde, uma noite para falecer, ele chega para Jesus, e Jesus, de forma abundante, de forma misericordiosa, de forma graciosa, o qual falamos aqui nesta manhã, lhe imputa, lhe traz, lhe abençoa, com o poder que está sobre ele, que é o poder da graça e da salvação. Estamos diante de um ato que nos lembra da disposição de Jesus em receber todos que chegam a ele. E eu quero falar um pouco sobre Jesus, antes de falar sobre o ladrão. Esse que está ali, que nós discorremos aqui 3 reflexões, está em dos seus ou no seu pior momento. Jesus está, após ter passado a agonia do Getsêmani, após ter passado pelo escárnio, pelas chicotadas, pela coroa de espinhos, no pretório de Pilatos, após ter caminhado uma via crucis dolorosa, como diz a canção, com uma cruz em suas costas, Jesus está agora aqui pendurado em um madeiro. Pouco pode se mexer. As forças que outrora tinha e vigor que outrora tinha para anunciar o evangelho do próprio Pai, não mais está sobre ele. Ele agora está na pior situação que pôde um dia estar, fisicamente, emocionalmente. Assim é o quadro de Jesus. Toda a sua glória, todo o seu vigor havia ficado parcialmente no caminho. E agora está cravado diante de uma multidão. E além de estar cravado em uma cruz, está diante de uma multidão que zomba, que escarnece. Eu quero que você pense, humanamente falando, o estado que estava Jesus. O estado psicológico e físico e emocional daquele homem. Estava destruído fisicamente. Mas observe que, ainda neste momento, observe que, ainda desse jeito, ainda com força praticamente nenhuma, aguardando, quem sabe, da último suspiro que diz: está consumado, e o seu rosto cai para o lado e ele morre. Nesse estado, o ladrão chega para ele e diz: Jesus, lembra-te de mim. Jesus, sem força alguma, sem glória alguma, porque toda a glória deixou por nós, ainda assim teve o poder de salvar aquele homem. Eu penso, já que após esses momentos, e nós cremos, e a minha fé, que ele, além de ter morrido, ele ressuscitou, e agora detém de volta para si toda a glória, todo o esplendor, todo o poder lhe foi dado sobre céus e terra. O que esse Jesus não pode fazer na sua vida hoje? Quem pode impedir a mão salvadora de Jesus hoje? E eu digo, ninguém. Nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo e nem você. É só ele dizer, eu quero. É só ele dizer, eu vou fazer, e tudo acontece.
Se um pobre homem moribundo foi capaz de trazer salvação para um ladrão, imagina ele hoje, o que ele pode fazer por mim e por você. Ele é aquele sacerdote diferente de qualquer outro sacerdote que habitou a nossa terra no Antigo Testamento. Jesus, ainda naquela condição, foi capaz de um ato maravilhoso de graça. E eu leio um texto do escritor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 23 ao 25, aonde o escritor aos Hebreus faz uma comparação do sacerdócio que os homens tinham no Antigo Testamento, que era um sacerdócio limitado, que era um sacerdócio parcial, era um sacerdócio que durava pouco tempo. Hebreus compara o sacerdócio daqueles sacerdotes com o sacerdócio de Jesus. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 7, versículo 23. Ora, diz assim o escritor falando aos judeus, daqueles sacerdotes, em relação aos do Antigo Testamento, como Arão e muitos outros, daqueles sacerdotes, tem havido muitos. Porque a morte dos sacerdotes os impedem de continuar o seu ofício. O sacerdócio humano, ele é limitado, é temporário e, portanto, é parcial. Mas, diz o escritor, visto que Jesus, ou seja, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto, olha o que diz o texto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Jesus tem poder, autoridade e capacidade de salvar definitivamente a qualquer um. Jesus, mesmo em sua debilidade, naquele lugar, foi capaz de um ato tão maravilhoso e glorioso. O que Jesus não pode fazer na sua vida nos tempos de hoje? Não há nada que ele não possa fazer. E tira um pouco o foco da pessoa de Jesus e vamos falar um pouco sobre o ladrão, o moribundo malfeitor que estava ali ao lado de Jesus. O que acontece é que ele vê Jesus diante dos seus olhos. Quem sabe pouco podia mexer a sua cabeça, mas reconhece que além do seu amigo ladrão, há um outro entre eles. Ele vê Jesus. Eu quero que você tente imaginar, assim como Jesus, o estado deste homem. Porque se falamos sobre o estado de Jesus, que foi capaz de otorgar salvação a uma pessoa, também imaginemos que era o mesmo estado que estava o ladrão na cruz. Porque também foi chicoteado, crucificado e pregado. Mal podia mexer alguma parte do seu corpo, quem sabe apenas a sua cabeça. Tente de alguma forma se colocar no lugar dele. Irmãos, eu odeio dor. Eu sou daquele tipo de pessoa que, quando a dor de cabeça cruza a esquina lá fora, eu tomo 3 remédios. Eu odeio sentir dor. Dizem que as mulheres são mais fortes. Minha esposa é uma que eu digo assim, eu estou com dor de cabeça, toma remédio. Não. Eu digo assim, você é louca. Ao mínimo sinal de dor de cabeça, eu tomo não vou aqui propaganda de remédio, né? Tomo um medicamento, vamos a um paracetamol. Porque eu odeio sentir dor. Dor de cabeça me incomoda ao ponto de eu ficar andando para lá e para cá e não saber mais o que fazer. Dor de cabeça. Agora, imagina o estado desse homem. O seu corpo todo dói. O seu corpo todo sangra. Todos os seus membros, nervos, juntas, estão sofrendo. Irmão, se eu com dor de cabeça não consigo digitar nenhum texto, não consigo raciocinar muita coisa, imagine o que seria eu capaz de raciocinar, ponderar, se estivesse no mesmo estado que estava este homem ladrão. Eu quero que você observe que, mesmo estando nesse estado, se você, de alguma forma, facilmente no lugar dele, você creria que Jesus era o rei dos judeus. Se você facilmente no lugar desse ladrão, raciocinaria, ponderaria, conversaria consigo mesmo em relação a quem Jesus era. Mas, este homem mesmo sofrendo, mesmo padecendo,
E além de estar padecendo, ele vê um ao seu lado que está escrito Rei dos Judeus, mas está padecendo do mesmo que ele. Então, observe a fé deste homem. Eu posso dizer que se hoje o escritor dos Hebreus estivesse aqui, ele possivelmente colocaria o nome deste homem em Hebreus 11. O homem está padecendo, sofrendo, moribundo, cheio de dores. Olha para o lado, está um outro homem como ele, que sofre, padece, cheio de dores. E ele crê que aquele homem que está do seu lado não é só mais um homem que está sendo crucificado. Que aquele que está ao seu lado é o próprio Cristo, Filho de Deus. E ele crê neste momento. E não é só a dor que ele sente que poderia o impedir de crer que Jesus era o próprio Cristo. Porque, irmãos, fácil é nadar a favor da corrente. Difícil é nadar contra a corrente. Eu passei por isso ontem. Fomos à praia com a família e estava uma grande correnteza e eu não conseguia andar. Tentava ir para o ponto para sair da água e não conseguia, porque tamanha era a correnteza. Tinha que desistir, deixar a água te levar para um outro lugar para você conseguir sair. A correnteza aqui era contrária à sua fé. Porque diante dele estão religiosos, sacerdotes, filósofos saduceus, fariseus, que, orgulhosos, olham para Jesus e dizem: aí, hein, você é o Cristo mesmo? Então sai daí. E zombavam. Tudo era contrário à fé deste homem. Ele não tinha nada ao seu redor que o levasse a crer. Nada. Em dores, era impedido de crer. Crer em um que também estava padecendo com ele, morrendo. E toda a multidão olhava e zombava. Esse é o Cristo? Ah, sai daí então se você é o Cristo. Então observe que não há nada que colaborasse para que aquele homem cresça em Cristo. Mas sabe o que ele faz? Ele crê. Aí eu volto, irmãos, ao que falamos pela manhã. Como esse homem pôde crer em Jesus em um quadro como esse? Você creria? Eu creria? Eu digo, não sei. O que fez esse homem crer em Jesus? Aí eu digo, a única forma dele crer em Jesus, pelo quadro apresentado, eu creio que o próprio Deus imputou nele tamanha fé para que ele pudesse crer em Jesus. Como que em último momento, pela fé que só Deus pode dar a um ser humano, em momentos como esse, a escama dos seus olhos caíram. Ele olha para o lado e diz, algo nele diz assim, olhe este homem, esse é o Cristo, o Rei dos Judeus. Ele diz, Senhor, como quem diz, eu reconheço que tu és o Cristo. Lembra-te de mim. Jesus diz, te digo que hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Observe a fé deste homem. Mas também observe que este ladrão foi o último companheiro de Jesus aqui na terra. E eu paro para pensar, irmãos, que ruins companheiros Jesus chamou para si durante sua caminhada. Ele nunca chamou fariseus, religiosos, saduceus, sãos. Jesus sempre escolheu para si pessoas assim. Porque ele mesmo disse que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de que ele seja o seu médico. Então veja que o último companheiro de Jesus foi um ladrão. A última pessoa a estar com Cristo, a dialogar com Cristo, a conversar com Cristo, a habitar no mesmo metro quadrado que Cristo, foi um ladrão. E Jesus era aquele que era conhecido como amigo de publicanos e de pecadores. Irmão, eu não sei isso para você, mas isso para mim é maravilhoso. Como é bom saber disso. Como é bom que Jesus se une e aceita pecadores. Como é bom saber que Jesus se filia a pecadores. Porque se ele não fizesse isso, se ele não fosse assim, ele não se filiaria a mim. Jesus não fosse ao mais baixo escalão de iniquidade,
talvez ele não se filiaria a você. Mas para mim é bom saber que o seu último companheiro foi um ladrão, um assassino, porque eu olho para isso e digo assim, não há ninguém o qual Cristo possa dizer, esse não, mas todos são bem-vindos em meu reino, todos. Não há ninguém que seja excluído. E pensa você que quando Jesus fez você amigo dele, pensa você que quando Jesus me fez o seu amigo, ele lucrou com isso? Não. Nunca ganhou nada com isso. Mas nós ganhamos muita coisa com isso. Pela sua graça e pela misericórdia. É o que ele próprio vai dizer, e Lucas relata isso em Lucas 5:32, assim, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então observe, ele não veio se filiar a pecadores, ele veio convidar pecadores ao arrependimento. Então se você está aqui hoje me ouvindo, meu irmão, pela primeira vez, ou na internet, nas redes sociais, saiba que o mais vil pecador que você possa ser, e assim alguém dizer a você se achar, Jesus veio para você. Ele morreu por você. Porque o último companheiro dele foi um bandido, foi um ladrão e foi um assassino. E foi a esse que ele outorgou, em ato de grande graça e misericórdia, a sua salvação. Isso serve para que não haja alguém aqui nesta noite que diga assim, olha, Jesus nunca olhará para mim, Jesus nunca se unirá a mim, Jesus nunca andará comigo. Se enganas. Jesus veio para você e quer andar com você. Ele veio para andar e trazer pecadores ao arrependimento. Esse ladrão não só é só um ladrão ou um pecador. Não é só por ser um pecador que Jesus se filia a ele, mas ele é um pecador que desperta. Ele é um pecador que se arrepende. Ele é um pecador que tem os seus olhos abertos. Mas foi pecador a sua vida inteira. Eu não creio, e não há nenhum relato bíblico, que antes deste momento, esse homem tivesse, de alguma forma, pensado seriamente na pessoa do Cristo. Eu não creio, e não há nenhum relato bíblico, que antes desse momento, este homem tivesse procurado Jesus, ou feito uma oração, ou pensado em ser um cristão. Nunca, até este momento. Porque se nós olharmos, vamos até agora Mateus capítulo 27, versículo 44, o evangelista Mateus nos diz que este homem, antes dessas frases que disse, também insultou e zombou de Jesus. Entendemos, segundo Mateus, que não só o seu companheiro fez isso, ou agiu assim, mas também ele. Olha o que diz sobre o mesmo texto, Mateus 27, 44. Igualmente, insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Ou seja, não é que apenas o seu amigo insultou e ele não. Durante o momento da crucificação, ele também com seu amigo, segundo Mateus, diz ambos, ou igualmente, ou insultavam os ladrões. Então observe que até este momento, esse ladrão era um ladrão, pecador como qualquer um, que zombava de Jesus. Mas repentinamente, ele se desperta daquele que está ao seu lado. Repentinamente algo acontece. E ele, de forma diferente, lê a placa que está sobre a cabeça de Jesus, que diz, Rei dos Judeus. E de uma forma diferente, ele olha aquela placa naquele exato momento. E eu creio, irmãos, que uma fé que só Deus pode imputar, enche aquele homem. E embora sendo encontrado minutos antes como um zombador de Jesus, ele agora olha para Jesus e vê uma outra coisa. O outro do outro lado continua zombando e vai conforme o momento. Todo mundo zoa, eu vou zoar também. Mas esse homem se desperta, olha, vê a placa e reconhece. E em um dado momento, durante a zombaria, ele repreende seu amigo, do nada. Ei, você, o que você está fazendo? Você não teme a Deus? Mas linguagem de hoje. Você é maluco? Tem medo não? Para com isso. E vira para Jesus e diz, Jesus, como quem diz, eu reconheço quem tu és. Eu reconheço esta placa.
lembra-te de mim, Jesus, Mestre, Senhor. Este ladrão é um pecador, mas ele é um pecador que desperta, ele é um pecador que se arrepende. Por isso eu diria, irmãos, que no momento em que um homem ou qualquer homem sabe que Jesus é o Cristo, ou reconhece que Jesus é o Cristo, e então pode assim pôr de imediato a sua confiança nele, será salvo. É simples. Sou pecador. Dado o momento em que olho para Jesus, e agora sei que Ele é o Cristo pela palavra, e o reconheço pela fé que Deus imputa em mim, creio, esse é Cristo Salvador, e me arrependo e coloco a minha confiança nele, a salvação chega na minha casa. É simples. O ato de Jesus de misericórdia e graça é simples, mas muitas vezes nós não conseguimos nos despertar em relação ao Cristo. Não conseguimos nos despertar em relação ao nosso pecado. E uma outra observação que eu faço, a primeira é que esse homem foi salvo. Foi salvo sem ter forças para crer em um homem que estava na mesma condição que ele, mas ele crê. Embora tivesse zombado, agora crê e é salvo. E é salvo minutos antes ou horas antes de morrer. Aí vem uma grande lição para nós. Este homem é salvo, após sua salvação ele tem poucas horas de vida, e por isso ele não terá nenhuma oportunidade de praticar boas obras. O que me leva ainda mais a crer, já que não teria tempo para praticar boas obras, já que não teria dias, semanas e meses para provar o seu profundo arrependimento com o seu dia a dia, em orações, leituras bíblicas e tudo mais. Não teria tempo para fazer boas obras, não teria tempo para consolidar a sua fé com os irmãos. Foi salvo. O que me leva a crer ainda mais é que, por seu fim estar muito perto, mesmo não podendo fazer, depois daquele ato, boas obras, ainda assim, Jesus o salva. O que, mais uma vez, me ressalta e confirma a palavra de Deus, que a salvação não é por obras. A tua, a minha, a nossa salvação não depende de boas obras. Porque ao mesmo tempo que homens que fazem boas obras não alcançarão a salvação, homens como esse, que não teriam oportunidade de fazer boas obras, foram salvos. Isso não quer dizer que você não deva praticar boas obras. Mas o que diz aqui é que a salvação, como o apóstolo Paulo diz, não é por obras. Porque do que adianta fazer boas obras e não crer? Há muitos jogadores de futebol que fazem muitas boas obras, mas não creem em Jesus. Há artistas que têm instituições, mas ainda assim, como ladrão, ou diferente do ladrão, não creem no Rei dos Judeus, no Senhor e Salvador. E por isso, mesmo com muitos dinheiros investidos em boas obras, não alcançam a salvação. A salvação vem pelo pecador que se arrepende e reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E tendo reconhecido, passam a fazer boas obras. João Batista veio antecedendo ao Cristo dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então veja aqui que o porém não é Jesus salva pecadores. Sim, Jesus salva pecadores que o reconhecem, que confiam, que creem, que confessam e, portanto, se arrependem. É um pecador, é um ladrão que se arrepende. E esse ladrão que crê que não pode fazer boas obras, pastor, se ele não faz boas obras, o que ele faz para ser salvo? Ele faz uma simples oração. Observa comigo no versículo 42 de Lucas 23. Então, o ladrão diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pode não parecer muita coisa esta oração para você ou para mim, mas é tudo que um coração ansioso poderia desejar: que o Senhor lembrasse dele e que ele estivesse com esse Cristo
no seu reino. Irmãos, observe que voltemos à imagem de um homem moribundo, ladrão. Como eu quero sempre lembrar isso para você. Nós, como estamos com dor de cabeça, eu lá em casa, minha esposa sai com dor de cabeça, quando estou com dor de cabeça. Sinusite, eu logo fecho o olho e fico assim dentro de casa. Dói só aqui em cima. Ela fala, amor, oi. Mas, oi. Eu fico, oi, igual a Silvio Santos. Aí eu falo, você vai falar e eu não vou me lembrar de nada. Sabe por quê? A minha atenção, o meu foco está todo aqui, ó. Estou com dor de cabeça. Você pode fazer isso? Aham. Você vai? Aham. Tá bom. Onde está o remédio? Vou deitar. É só isso que você pensa. Imagine um homem que está no estado que está. Imagine contemplando um que está escrito o rei dos judeus, que está no mesmo estado que ele. Imagine tudo ao seu redor colabora para que ele não creia. E ele ora. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, fantasticamente, por isso que eu digo, isso não poderia vir deste homem. Essa ideia de Jesus e a sua glória, no estado que estava o quadro, não pode vir dele. Alguma coisa maior e maravilhosa revelou isso a ele, não é possível. O quadro não era favorável para que ele olhasse o Cristo e visse que aquele homem tinha um reino. De forma clara, aquele ladrão tem a ideia da glória do homem que está ao seu lado. E ele percebe, ele sente, tem a certeza que se Jesus tão somente pensasse nele, ele seria salvo. Tem ideia disso, irmão? Ele tem uma ideia tão clara da glória que está, ou que detém aquele homem do seu lado, morrendo no mesmo quadro que ele. E certamente isso não veio dele. Alguma coisa revelou isso a ele. E eu digo, foi Deus que imputou essa revelação dentro desse homem. Ele ora um moribundo ali, morrendo, padecendo, sem se mexer, tremendo de dores. E ele pensa assim, olha, se este homem só se lembrar de mim, eu estou salvo. Se esse homem só pensar em mim, eu estarei com ele na glória e no reino dele. Olha a clareza que esse ladrão tem da glória que estava sobre Jesus. De quem ele era? De onde vem isso? Dele? Não. Lembra de Pedro? Quem você diz que eu sou? Todos dizem muitas coisas. Pedro diz, Senhor, eu declaro que tu és o Cristo, o Filho, o Deus vivo. Jesus diz, muito bem, acertou. Mas saiba que isso não vem de você. Não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas. Como falei pela manhã, o pecador está impedido de alcançar a pessoa do Cristo e amar Jesus. Só uma forma de nós amarmos a Jesus, se Deus nos revelar quem Ele é, nos imputar tamanha fé. Jesus diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou tal coisa, mas foi o meu Pai que te deu essa fé e te revelou isso. Porque muitos disseram, olha, dizem aí que o Senhor é esse, é esse, é esse. Irmãos, esse homem diante de um Cristo morrendo, crê ou é revelado para ele um tal ponto que se apenas ele se lembrasse seria salvo. Vamos lembrar de José, encarcerado. Você vê novela, seriado, né, José? Mas lê a Bíblia também, tá, irmão? Não só de seriado, não só de filme de José ou de Davi, viverá o homem. José está preso. Revela um sonho do copeiro e do padeiro. Aí o copeiro diz assim, poxa José, me ajudou muito, estava angustiado com o meu sonho. Como eu posso lhe retribuir? José faz um pedido. Sabe qual é? Lembra-te de mim. Quando o rei te chamar, porque o teu sonho, eu revelei que o rei vai restituir o teu serviço aqui. Porque o outro eu revelei que ele vai morrer. Mas você eu revelei pelo teu sonho que você vai ser chamado e terá o teu posto de volta. O que você quer que eu faça por você, José? Só uma coisa, quando o rei te chamar e te restituir o seu posto, lembra de mim, só isso. Sabe o que acontece? Adivinha.
Ele não lembra. Mas não é isso que acontece com o maior e melhor José que morreu na cruz por nós. O ladrão sabe disso. Não sei como, ou diga, só Deus o teria revelado. Que se aquele homem que está morrendo apenas se lembrasse dele, ele seria salvo. E é sobre ele uma certeza que aquele homem não vai esquecer dele. Porque Jesus jamais se esquece dos seus. Jamais. Você pode ter confiado em muitas pessoas, pedido ou esperado que muitas pessoas se lembrassem a seu favor, e assim não foi. Mas Jesus é um bom e melhor José, um bom e melhor copeiro. Ele jamais vai se esquecer. E o ladrão, de alguma forma, tem isso revelado. E pensa, se esse homem apenas se lembrar de mim, eu estou salvo. Agora, irmãos, o mais maravilhoso ainda é que esse homem não é só o último companheiro de Jesus aqui na terra, mas ele é o primeiro companheiro de Jesus a entrar na porta do paraíso. Isso para mim é maravilhoso demais. Vai dizer para nós a Bíblia, assim entendemos, que Jesus desfalece e morre um pouco antes dele. Quem sabe 3 ou 4 horas antes. E se entende pela Bíblia que Jesus vaga, caminha entre os mortos, pelo inferno, levando a palavra, a luz, o evangelho, a sua glória. Enquanto isso, o homem ladrão está morrendo. E morre. Eu não sei dizer com exatidão, eu não poderia aqui dizer como é este paraíso. Não poderia dizer quanto tempo levou para chegarem no paraíso. Mas posso, assim, de alguma forma, pensar que chegaram quase que juntos no paraíso. Eu imagino, de uma forma assim, tá, irmãos, bem figurada. Não podemos mensurar como será, nem o que será. Mas imagino a porta do paraíso se abrindo e os que lá estão perguntando, quem é aquele que vem ao lado de Jesus? Será Paulo? Será Abraão? E surpresos ficam. Que Jesus chega e diz, não, meu companheiro, um ladrão, bandido, pecador, está comigo. Abre que a gente vai entrar. Observe que um grande pecador, as pessoas perguntam, quem é esse que entra pela porta? Quem é esse favorecido pelo próprio Redentor? Será ele um mártir digno de honra? Será ele um dos apóstolos? Será ele um patriarca como Abraão? Será ele um príncipe como Davi? Quem será esse? Era ele, o ladrão da cruz, pecador, como você e como eu. E isso para mim, não sei para você, é maravilhoso demais. Saber que, assim como o ladrão, nós estaremos com ele em sua glória. E eu posso ver, irmãos, que Jesus teve esse ato como um primeiro exemplo daquilo que viria. Como quem dissesse assim, olha, estou trazendo um pecador comigo. Isso é só uma amostra do que virá. Porque outros muitos pecadores estão vindo aí. Eu li um relato de uma história de um homem que sonhou que estava à porta do paraíso. E este homem se sentia o mais vil pecador, quem sabe é o seu caso aqui nesta noite. E não via salvação para si. Ele teve um sonho. Diz que ele estava na porta do paraíso, em seu sonho. E lá vinha um grupo de pessoas. E a porta se abria. E se ouvia grandes canções. Ele perguntava, quem são esses? E os que estavam na porta, os sentinelas diziam, esses são os apóstolos. E ele pensava, eu não posso entrar com eles. E entravam, e um grande coro, um grande som de música tocava. Passado um tempo, os portões se abriam, lá no horizonte podia-se ver um outro grupo. Um grupo agora com túnicas brancas, palmas nas mãos, cantando. E um grupo parecia um pouco mais especial, e canções eram cantadas de louvores.
ele perguntou, quem são esses que vêm lá? E disseram, esses são os mártires, os que morreram pelo Evangelho. Ele disse, não posso entrar com esses. E passou um grupo, passou um outro. Mas chegou uma hora, já sem esperança, em seu sonho, que ele viu os portões abrindo. E por enquanto o silêncio. Ele olha no horizonte e vem um rio, um mundo de gente. Mais do que hoje, na Avenida Paulista, você viu. Mas vem muita gente. Um grupo incomparável maior que os anteriores. Ele pergunta, quem são esses? Esses são todos os pecadores, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele diz, com esses eu posso entrar. E ele entra pensando que, por ser um grupo pecador, nenhum som tocaria. E quando entram, em seu sonho, um grande coral de vozes, os anjos, querubins, serafins, se levantam. E entoam uma canção ainda mais alto do que as anteriores. E cantam louvores ainda mais intensos que os anteriores. E ele entra cheio de gozo no paraíso. E ele acorda. Irmãos, assim eu creio, não sei se será assim, mas é o que eu creio. Que uma grande multidão de pecadores, que inclui eu e você, através do sangue do Cordeiro, entraremos na glória eterna no paraíso. Porque não é o que eu penso, não é o que eu li. Vamos na Bíblia. Lucas capítulo 15, versículo 10 vai dizer assim. Jesus está contando uma história, está contando uma parábola. E ao final da parábola ele diz tais coisas. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Imagine uma multidão de pecadores lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Por isso sim, esse ladrão tem condições, pela graça do Senhor, de entrar com Cristo no paraíso. Tem condições, você tem condições, eu tenho condições. A condição é por nosso mérito? Não, mas somente pelo sangue do Cordeiro. Por isso você que entrou nessa noite se achando o pior dos homens. Quem sabe você tem um histórico na polícia, é fichado. Quem sabe você tem históricos diante dos homens terríveis. Não creio ser diferente ou pior que esse homem. Mas ele foi aquele que entrou no paraíso. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes não importa, não cabe a mim dizer onde, nem como é o paraíso. Porque a frase de Jesus é a seguinte: ainda hoje você estará, observe que a frase não é simplesmente, ainda hoje você estará no paraíso. Ele diz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Isso é o que importa. Se aonde ele está, eu estou, eu não sei como nem onde é, mas é o paraíso. É simples assim. É o paraíso. Não sei como será, não sei que tamanho terá, mas se ele está comigo, já basta. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Eu creio que Jesus não precisava dizer paraíso. Entendemos que paraíso é o melhor jardim, como Éden. Mas as pessoas não saberiam, quem escutou não saberia. Se ele dissesse, ainda hoje você estará comigo. Aonde? Ele fala, paraíso. Mas paraíso não é o que importa de verdade, mas é estarás comigo. Se eu estou com ele, não importa onde ele vai, eu estou muito bem servido e estou muito feliz por isso. E por último, irmãos, observemos como estamos fazendo nas reflexões, o que esse sermão diz para nós. Para alguns é a parte dura do sermão. E algumas vezes, enquanto nós pregamos ou após a pregação, o diabo também quer pregar. Às vezes o diabo também quer dar a sua palavra. Por isso não se assombre se alguma voz no seu ouvido, após esta reunião, dissesse para você algo como, vejam essa história que o pastor pregou. Observe que vocês podem ser salvos no último momento. Portanto, adiem
o seu arrependimento, pecador. Portanto, deixe para o dia em que você estiver moribundo no seu leito. Porque você pode, pelo texto lido, você pode se arrepender no último dia. Isso é a pregação do diabo, o sermão do diabo. Se porventura ele pregar para você, quem sabe já está pregando para você, ou sai daqui, aborreça esse ensinamento. Porque o que te garante que você vai se arrepender um outro dia? Se você hoje está disposto, entendeu a palavra, a dizer, Senhor, eu quero me arrepender. Aproveite o momento. Porque o que te garante que daqui a algum tempo você vai conseguir se arrepender? O que te garante daqui a um tempo se você poderá se arrepender? Então, aborreça esse sermão no seu ouvido. E não seja ingrato com a bondade, com a graça e com a misericórdia do nosso Salvador. O Senhor aceitará e receberá a todos os que se arrependem. A todos que o aceitam, que creem. Porque vale lembrar, não fomos do outro ladrão. Lembra dele? Não se esqueça que um foi salvo, mas o outro não. Não se esqueça que não foram os dois salvos. Um ladrão foi salvo e o outro se perdeu. Então hoje, considere o ensino do Senhor Jesus. Aproveitem a oportunidade. Vejam a salvação que Cristo tem para cada um de nós nesta noite. E diga, Senhor, eu me arrependo. Ou pelo menos diga, Senhor, eu não tenho fé para me arrepender. Eu não tenho nenhuma motivação para crer. Mas Deus, diante do texto lido, que foi dito que o ladrão também não tinha condições humanas de crer, eu te dou a oportunidade, quem sabe, do Senhor hoje me imputar tamanha fé. E me dar a fé e o entendimento que o Senhor deu para o ladrão e para Pedro, quando reconheceu que o Senhor era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu creio, da vontade dEle, em sua soberania, Ele vai se chegar a você. E vai te dar fé, uma fé tamanha para crer. Porque, irmãos, quando eu leio isso aqui, eu me lembro que não importa a vida que você viveu. Não importa quem ou o que você é hoje aqui dentro, ou nos ouvindo, em outro lugar qualquer. Quando eu olho o texto, eu entendo que no exato momento em que um pecador crê, confessa e confia em Deus, no Cristo crucificado, ele recebe imediato perdão e uma redenção completa por seus pecados. Porque ele caminhou no nosso lugar o caminho da redenção. Hoje, em um simples ato e momento, não importando a sua história de vida, eu tenho fé para crer e me pauto na Bíblia, que se em um momento você crer, você confessar e confiar que Ele é o Cristo, nesse momento, seus pecados serão perdoados e a salvação chegará à sua casa. Não há passado algum que Cristo não possa transformar. Não há história de vida alguma que Cristo não possa mudar. Estamos lendo a história de um assassino e um bandido. Quem em um ato de fé está salvo no paraíso. Eu termino dizendo que, irmãos, não se engane, as coisas eternas são mais próximas do que nós imaginamos. Porque parece tudo muito distante, não é assim? São Gonçalo é perto, Niterói é perto, Jacarepaguá não é tão perto, Vargem Grande já é longe. As coisas eternas estão muito distantes de nós e da nossa realidade. Mas eu quero, de alguma forma, dizer para você que isso não é verdade. O céu ou o inferno não são lugares distantes. Sabe por quê? Agora, em um tique de relógio,
enquanto você come um hambúrguer. Não estou amaldiçoando o seu hambúrguer. Mas assim, ó, da manhã, a vida pode acabar. E tendo acabado, está diante de você. Sabe, daqui a alguns segundos. Quem sabe semana, 1 ano, 10 anos que seja, 20 anos que seja. A eternidade está mais próxima do que você imagina. Mesmo que não volte antes de você morrer e de eu morrer. A eternidade está diante de nós o tempo todo. A qualquer momento podemos ser tragos desta terra. Portanto, não se engane. A eternidade não é um lugar distante, é um lugar muito próximo. Que pode ser imputado a você, quem sabe, ainda hoje. Bate na madeira, pastor, isola, isola. Mas é uma grande verdade. Portanto, não lê essa história e diga, eu posso me arrepender. Se você não for cristão, eu posso fazer orações de Jesus e crer que Ele é o Senhor, que Ele era o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, quem sabe no meu leito, como ladrão, no último momento. Para você que está em Cristo, como falamos pela manhã, pastor, eu posso me livrar desse pecado, dessa lascívia que eu tanto amo. Um dia que estiver morrendo, eu peço perdão, vou para o céu. Porque a eternidade está muito longe. Não se engane. Em um simples momento, em um ato de fé, Cristo hoje pode trazer salvação para a sua casa. Aproveite o momento. Ele ama e salva pecadores que se arrependem. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. E se Jesus, que estava naquela cruz, moribundo, padecendo, sofrendo, fez o que fez na vida daquele ladrão, meu irmão, a minha vertente hoje aqui é essa: o que Ele não pode fazer na nossa vida. O que Ele não pode restaurar, o que Ele não pode salvar, o que Ele não pode mudar, tudo Ele pode, todo poder lhe foi outorgado, Ele é todo poderoso para fazer tudo que lhe aprouve, que lhe aprouver, tudo que Ele quiser Ele pode fazer. Aos alunos do IBES, que falamos aqui domingo e segunda, passada sobre a soberania de Deus, é isso aí. Ele é soberano para chegar diante de um ladrão moribundo, pecador, e dizer, está salvo, porque creu e se arrependeu. Eu creio, irmãos, que esse mesmo Deus que estava lá padecendo, hoje ocupa um lugar de honra, de glória, de poder e de soberania total. Só um paralelo. Luan Santana é fichinha, certo? É só fazer assim que eu volto. Meninas, isso não é nada. Eu creio em um Salvador que nem precisa fazer assim. O ladrão me diz, só dele pensar em mim, eu estou salvo. Então hoje creia, se arrependa e diga, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e me arrependo diante de Ti, e me prostro diante da Tua soberana majestade, e a salvação chegará na sua casa. Vamos orar, começou a cabeça comigo, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, se você puder, e faça a sua oração nesta noite. Se você que entrou aqui nesta noite, você não conhece Jesus, veio nos visitar, veio para a festa, está aqui nesta noite, saiba que esse Jesus crucificado que estava ao lado desse ladrão, hoje, está aqui neste lugar através do Espírito Santo, através da sua palavra. Aonde a palavra de Deus é lida, diz ele, onde tiverem 2, 3, em meu nome, ali reunidos, ali eu estarei. Quando eu abro a palavra de Deus e falo das coisas de Cristo, há manifestações do próprio Cristo em nosso meio. Porque esta é a sua palavra, é o que Ele está dizendo. E Ele diz para você hoje, se arrependa, converta o seu coração. Jesus ama a sua vida, Ele conhece a sua história. Por mais triste que tenha sido até os dias de hoje, como aquele ladrão, em um simples ato de fé, em um momento breve, a salvação chegará na sua casa. Apenas confie, apenas confesse, apenas se arrependa. E para você que está aqui, que você é cristão, meu irmão, se preciso for hoje, se arrependa diante de Cristo.
e diga a Cristo: eu me arrependo dos maus que tenho cometido. Eu me arrependo, Senhor, da conduta que tenho andado. E a salvação e o perdão chegará em sua casa. Vamos orar. Deus, eu oro, Pai, nesta noite por cada pessoa que entrou aqui. Deus, eu oro primeiro por aqueles que estão aqui, são teus filhos, teus servos, que entraram aqui, ó Deus, quem sabe estão angustiados, estão sofridos. Com esta palavra, Deus, tem o seu coração, a sua alma apertada, porque estão se lembrando dos pecados que têm cometido. Deus, eu peço que neste momento, Deus, onde houver um coração arrependido, aonde houver um coração contrito, Deus, aonde houver uma mente convertida à Tua palavra, que eles percebam e sintam e seja imputado sobre eles revelação tamanha do Cristo ressurreto, que hoje traz perdão sobre os seus pecados. Deus, que o seu povo se arrependa nesta noite. Deus, nós nos arrependemos, ó Pai, e nesta manhã, nesta noite, ó Pai, que venha o teu perdão, que venha a tua salvação. Deus, que haja alegria onde havia tristeza. Deus, que haja gozo, ó Deus, aonde não havia. Deus, que haja confiança, Pai, aonde havia desconfiança. Deus, e impute eles tamanha fé para crer. Deus, que prontamente, Deus, ouvindo esta palavra, que se arrependam e percebam que sim, o Cristo, o Rei dos Judeus, traz salvação sobre a sua vida nesta noite. E eu oro, Pai, por aqueles que estão aqui nesta noite, quem sabe pela primeira vez. Deus, que ouviram esta palavra e não conheciam o Senhor. Ou Deus, quem sabe já conheciam, mas por muito tempo tem evitado e tem te negado. Pai, que hoje esta palavra, eu sei que ela tem poder para fazer o sobrenatural, para separar juntas e medulas, para separar alma e espírito. Pai, nesta noite, que esta palavra venha como uma espada de dois gumes a esse coração, que outrora era um coração descrente e infiel, mas que a tua palavra hoje, ó Deus, traga a revelação da fé, e que ele creia na pessoa do Cristo ressurreto, e que ele entenda que assim como aquele ladrão na cruz, que em um simples momento de fé, de confiança, de confissão, a salvação chega para a sua vida. Não interessa onde ele andou, não importa quem ele é, não importa como entrou aqui. Senhor, o mais vil pecador, homicida, ladrão, assassino que possa ser, ó Deus, o Senhor nesta noite pode trazer salvação e libertação para esta vida em nome de Jesus. Oramos por esse também, ó Pai. Assim oramos no nome de Jesus, e que toda a igreja diga glória a Deus ao Senhor.